Rosângela, não te ouvimos. Foi só o começo. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, assim, do fundo do coração desse grupo de orientadoras que estão aqui reunidos para dar início à terceira Semana Nacional da Orientação Educacional, nesse ano da graça de 2022. Antes de darmos início assim, às nossas falas específicas de cada uma das nossas regiões, estamos aqui com colegas de muitos lugares, né? Eu necessito, em nome de todos os orientadores e orientadoras educacionais do Brasil, manifestar a nossa solidariedade às comunidades escolares localizadas na cidade de Aracruz, Espírito Santo, onde vítimas, colegas, crianças, adolescentes foram vítimas, mais uma vez, desse cruel ataque ocorrido na manhã do dia 25 de novembro. Nesse momento de tanta dor e de tanta tristeza, nós, orientadores e orientadoras educacionais, nos irmanamos na esperança da recuperação dos feridos, na esperança de que os familiares que perderam vidas, perderam amores, que perderam seus entes tão queridos. Nós, orientadores e orientadoras, só podemos expressar o nosso mais sincero pesar. A escola é o nosso espaço de trabalho, a escola é o nosso espaço de vida. A escola é um lugar onde se constrói conhecimento e onde se constroem sonhos. Não cabe o ódio e não cabe a violência. Nós, orientadores e orientadoras educacionais do Brasil, repudiamos veementemente qualquer ato de violência. Nós acreditamos piamente que o nosso país possa recuperar um outro espaço, um outro lugar onde o ódio que está impregnado nessa nossa sociedade, nesses nossos últimos anos, e que nós, dentro da escola, poderemos construir caminhos políticos e sociais para a promoção da vida, e não para a promoção do ódio, para a promoção do respeito, da paz e do amor entre as pessoas. Menos armas e mais livros. Eu pediria a nós todos que façamos alguns minutinhos de silêncio e que possamos emanar luz, amor a essas famílias que perderam seus entes tão amados, aos colegas e as colegas que se foram no lugar onde mais amam, que é a escola, e que a gente possa emanar um pouquinho de luz no coração de cada brasileiro e de cada brasileira, para que tenha sobriedade e que tenha um pouco mais de discernimento em todos os atos que doravante tenham nas suas vidas e nas suas decisões. Orientadores e orientadoras educacionais do Brasil, unidos em prol de uma educação para todos, para todas, e que todos e todas sejamos respeitados e que haja vida. Peço, então, que a gente fique alguns minutinhos em silêncio para marcar a nossa posição de solidariedade a todas essas famílias. Pois então, gente amada, vamos nós.
Quem diria que estaríamos festejando a terceira semana do orientador educacional, quando iniciamos o nosso movimento nacional pela orientação educacional? Vamos tirar a defesa. Nós não precisamos de defesa. Tá? Isso já apareceu nas nossas discussões internas aqui do grupo. Nós precisamos colocar a orientação educacional no lugar onde sempre esteve, que é um lugar de muita produção de conhecimento, de muita produção de escuta e muita produção intelectual. Esse fórum, vejam bem, ele começa, e quando a gente pensa no nossa articulação nacional, a gente sempre se reporta que nós tivemos já uma organização nacional chamada Federação Nacional dos Orientadores Educacionais, chamada FENOE, extinta nos anos 80, né? Teve forte atuação pela orientação educacional nos anos 80 e extinta em janeiro de 1990. Com a extinção da nossa Federação Nacional, nós, orientadores e orientadoras, ficamos, como se diz aqui no estado do Rio Grande do Sul, cada um de nós no seu rincão, né? Trabalhando, fazendo tudo o que sabíamos. Nós aqui da Associação dos Orientadores Educacionais, assim como Santa Catarina, assim como a Associação Fluminense, fazendo suas articulações, suas formações, e pensando que estávamos sós nessa nossa trajetória. Nos sentimos um pouco órfãos, né, desde 1990, pela falta de um grupo que puxasse para si essa articulação, essa união dos orientadores e das orientadoras em nível de Brasil. Mas vejam bem, nada acontece por acaso, né? Em 2019, fizemos o nosso seminário estadual de orientação educacional em Santa Catarina, e eis que aparece a presidente ou a presidenta da Associação dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina, Dileia, para o nosso seminário. E Dileia, estando lá, aquele grupo de orientadores e orientadoras pensa e diz assim, não, mas nós teremos que fazer um evento em nível regional, já que temos Rio Grande do Sul e temos Santa Catarina, vamos fazer um evento regional, juntar os orientadores mais uma vez desses dois estados. Muito bem, eis que inicia o ano 2020 e com ele inicia o tempo de pandemia. Bueno, minha gente, olhamos para tudo isso, nos sentimos extremamente mais sozinhas ainda, mas nos sentimos altamente sensibilizadas a procurar outros e outras colegas orientadoras educacionais de todo esse país. Dileia chegou junto conosco, sempre vamos procurar. Sabemos de algumas colegas que haviam se inscrito para o nosso Fórum Internacional de Orientação Educacional, que aconteceria na cidade de Santo Ângelo, e infelizmente não saiu em 2020, mas sairá em 2023. Anotem na sua agenda, 13 e 14 de abril, iremos todas para Santo Ângelo fazermos o nosso Fórum Internacional de Orientação Educacional. Vimos duas colegas do Distrito Federal, a quem a gente lembra sempre muito, e ao lembrá-las, lembramos muito da Karina, que infelizmente não está mais aqui conosco, nesse espaço e nesse tempo, assim, mas certamente está conosco em outro lugar, nos emanando toda a sua energia, todo o seu amor pela orientação educacional. E Karina nos disse o seguinte, olha, tem um pessoal bem bacana lá no Distrito Federal, tem um pessoal bacana lá, vamos chamar para uma reunião do Grupo Nacional. Eis que chega esse ser de luz aí,
que está junto conosco, né? Desde o começo. Marina veio junto com Érica e veio nos falar um pouco sobre como é que era a orientação educacional no Distrito Federal. Ok, fizemos um bom evento, tínhamos junto conosco a Associação Fluminense, temos junto conosco a Associação Fluminense, que nos trouxe com muito prazer, né, a presença da professora Miriam Greenspoon. De lá, conhecemos também o grupo de Franca, que está aqui junto conosco, e Manuelita, nossa querida Manuelita, nossa diretora de publicação da UERGS, que está sempre buscando orientadores e orientadoras nesse país, disse, olha, lá em Rondônia tem um grupo grande de orientadores e orientadoras, vamos procurar esse povo. Está aí conosco hoje à noite a Sueli, que tivemos a oportunidade de abraçar, encontrar no nosso fórum, nosso seminário e congresso. E, junto com isso, apareceu a cidade, o grupo de orientadores de Macaé, que tem nos dado um presente na sua presença aqui junto com o nosso grupo, com muita sabedoria, com uma posição sempre clara pela orientação educacional. E estamos, nesse tempo e nesse momento, procurando juntar ainda mais colegas que nós sabemos que temos por esse Brasil afora. Já conversamos com colegas do Pernambuco, já conversamos com colegas do Paraná, já conversamos um pouco com algumas colegas de Goiânia, já conversamos um pouco com algumas colegas do Ceará, e estamos procurando. Queremos saber se aqui nesse nosso espaço temos orientadores e orientadoras que não foram elencados, que vocês coloquem quem está aqui junto conosco para a gente poder fazer essa nossa busca ainda mais próxima, porque teremos, vocês ouvirão a partir de agora, com a Dileia, que vem logo em seguida, as colegas irão nos contar muito do que esse fórum já fez e muito do que esse fórum terá a fazer. Eu quero dizer a vocês que estão aqui junto comigo, minhas colegas e meu companheiro Gersino, que eu sou uma pessoa muito feliz por ter encontrado vocês, não só pela orientação educacional, mas pela amorosidade, pelo respeito, pelo carinho e pelas boas risadas que a gente sempre dá. Vocês foram e são, para nós, orientadoras educacionais aqui do estado do Rio Grande do Sul, exemplo, liga, e estamos sempre juntas e juntos com vocês. Agradeço a cada uma de vocês a oportunidade que nós tivemos de nos encontrar presencialmente no nosso seminário e congresso. Quem não esteve está convocado para ir para Santo Ângelo, já de antemão, né, já sabem disso. E passar a palavra para a minha companheira Dileia, que vai certamente nos contar mais um pouco sobre essa história do nossa orientação educacional em nível de Brasil. Contigo, Dileia. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui participando da terceira semana da orientação educacional. Isso mostra o quanto nós, orientadoras e orientadores educacionais, somos pessoas que lutamos pelo coletivo, pelo trabalho articulado. E aqui eu quero falar rapidamente da nossa luta em conjunto, que é da Associação dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina, a UESC, da qual eu sou presidente. Estou aí nessa caminhada aí, já fazendo parte da nossa associação há mais de 20 anos. E nesses 20 anos aí a gente acompanhou muitas lutas, muitas dificuldades, mas também muitas conquistas. E essas conquistas, elas vêm lá desde 1970,
quando um grupo de orientadoras educacionais se reuniram, né? E que hora maravilhosa que elas se reuniram para constituir a nossa AUESC. O primeiro grupo, ele foi coordenado pela orientadora educacional Miriam Carvalho Alves e a irmã Marisilda Mexildes de Souza. Elas se organizaram e, diante de todo um diálogo, fizeram a nossa primeira assembleia, que foi realizada no dia 29 de agosto de 1970. E para essa assembleia participou a professora, orientadora educacional, Odair Perugini de Castro, que na época era a presidente da Associação dos Orientadores Educacionais do Rio Grande do Sul, da UERGS, e também presidente da Federação Nacional dos Orientadores Educacionais, a nossa tão estimada FENOI. Então, ela veio até Santa Catarina, trouxe toda a experiência, todo o apoio, toda a atenção, todo o carinho, e aí ajudou a fundar a nossa associação, a UESC, a Associação dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina. Desde então, somam-se 52 anos de associação. Esse ano a gente completou, no dia 29 de agosto. E aí, cada ano a gente lutando para fazer os nossos seminários, mini cursos, diversas atividades para congregar os orientadores e orientadoras educacionais do nosso estado. Mas a orientação, ela vai além do nosso estado. Também nós participamos de vários eventos em outros estados, principalmente quando a gente ainda tinha a FENOI. Quando a FENOI foi extinta, lá na década de 1990, como bem relatou a minha amiga Rosângela, as associações elas ficaram cada uma no seu estado, tentando se manter, fazendo o seu trabalho. E aí se passaram anos e anos. Algumas associações conseguiram se manter, outras não. Infelizmente, muitas associações fecharam, acabaram. E isso nos deixou, a cada ano, um pouco mais preocupados, principalmente nós, que somos aí as veteranas e que estamos há alguns anos trabalhando na orientação educacional. Eu, Dileia Pereira Besfontana, presidente da UESC, participante de todo esse movimento há mais de 30 anos, sentimos, com pesar, o fechamento de algumas associações. Mas isso não nos intimidou, a nossa luta continuou. E como relatou a minha amiga Rosângela, a UESC participou de vários eventos e participa até hoje de vários movimentos, a nível municipal, estadual e a nível nacional. A nível estadual, participando do seminário no Rio Grande do Sul, a gente teve a oportunidade, eu e Rosângela, de sentar e conversar e ver o quanto era importante nós estarmos articulando com o restante do nosso Brasil alguma forma de trazer os orientadores educacionais, unir e novamente articular os nossos encontros. Trazer esses profissionais, né, era o nosso maior objetivo. Então, nós começamos a nos reunir. E aí veio a ideia, né, de nos fazer um grande encontro a nível regional, que estava marcado lá para 2020, mas que, infelizmente, devido à pandemia, não foi possível realizar. Mas isso nos possibilitou, de forma online, contactar pessoas de diferentes estados do Brasil. Foi quando, com a ajuda das colegas, né, lá da UERGS,
E aqui eu quero parabenizar a Manuelita, a Rosângela, a Elis, que tanto batalharam para fazer esse movimento aparecer. Porque o nosso primeiro encontro do fórum, que até então não tinha nem nome, depois a gente foi criando os nomes. A princípio, a gente pensou, vamos criar o Fórum em Defesa da Orientação Educacional. Esse foi o primeiro nome que a gente deu para o nosso encontro. E o primeiro encontro foi no dia 28 de julho de 2020, bem no auge de toda a pandemia do Covid-19. Então, os nossos momentos começaram lá em 2020 e logo a gente foi buscando o contato de outros colegas e foi indo. E depois nós tivemos o nosso primeiro encontro marcado com representantes de diversos estados no dia 11 de agosto de 2020. Aí sim começou, posso dizer, o nosso movimento. Nós começamos a pensar como nós iríamos estar organizando o nosso fórum. E naquele momento, como era um momento de grande fragilidade, porque nós estávamos passando por um momento de pandemia, a gente pensou na palavra Fórum em Defesa, para nos defender de tudo aquilo que poderia vir de ruim, que nós nem sabíamos como ia ser as nossas vidas nos próximos anos. Então, foi quando surgiu esse nome, Fórum em Defesa da Orientação Educacional, em defesa da vida, em defesa da nossa luta pela educação, porque nós sentimos o quanto era importante o nosso trabalho enquanto orientadores educacionais, porque naquele momento de grande fragilidade, nós, orientadores educacionais, fomos convocados a fazer um trabalho através das redes sociais, através do WhatsApp, através de várias questões, buscar. E nós buscamos, e nós fomos atrás. E aí, o Fórum em Defesa da Orientação Educacional, ele passou a ser formado por profissionais da área, né, organizando tudo por conta da pandemia. E aquilo ali nos movimentou de tal forma que nós passamos a nos encontrar de forma quinzenal. Era um momento de fortalecimento, de trocas de experiência. Cada uma de nós trazia os seus problemas, trazia as suas situações, e nós íamos buscar formas diferentes de acolher os nossos pares. E aí veio o importante trabalho da orientação educacional e, principalmente, o fortalecimento através do nosso Fórum em Defesa da Orientação Educacional. Esses momentos foram de grande valia para todos nós, e até hoje está sendo, e de todo esse movimento foi se criando uma rede de relacionamentos, uma rede de amizade e de apoio. E chegamos em 2022. A UESC conseguiu realizar o seu 28º Seminário Estadual dos Orientadores Educacionais, e foi através desse fórum que nós conseguimos contatos com orientadores de diferentes locais do Brasil e convidá-los a vir participar. Da mesma forma aconteceu no Rio Grande do Sul. E assim está acontecendo esses momentos que eu digo que vai ficar marcado na história da orientação educacional. E aí, a nossa terceira semana da orientação educacional. Tudo isso gerou um movimento de força, de união, de apoio, de estudo e de grande aprendizagem. Esse é o Fórum em Defesa da Orientação Educacional, que nós, de Santa Catarina, da AUESC, da Associação dos Orientadores Educacionais, parabenizamos todos os colegas orientadores educacionais que fazem parte através dos seus coletivos
de orientadores que hoje são um coletivo e que daqui a algum tempo poderão ser grandes associações, que estão se fortalecendo pouco a pouco e estão trabalhando para reativar muitas associações. Nós sabemos dessas propostas e nós estamos aqui para fortalecer os nossos pares. E nós queremos agradecer por essa oportunidade que para nós é muito valiosa, de estar dialogando com orientadores educacionais de todo o Brasil. Nós estamos fortalecendo uns aos outros através dessa rede de discussões, de estudo, de carinho, de atenção e de apoio. Então, eu quero aqui agradecer por esse momento e dizer que a UESC está firme, junto com todos, trabalhando pelo fortalecimento da nossa categoria, dos orientadores educacionais e, acima de tudo, com um olhar muito criterioso para os nossos alunos, que é a razão maior da nossa existência enquanto profissionais que atuam dentro das unidades de ensino. Muito obrigada por esse momento e pela participação nessa live que para nós é maravilhosa. Muito obrigada. Um abraço no coração. Vamos indicar a... Nesse momento, eu vou chamar a minha querida amiga, que conheci através desse fórum, para continuar uma fala muito interessante, a Andréia Carvalho. Por favor, é com você, Andréia. Boa noite. Primeiro eu quero iniciar, né, agradecendo todo o carinho da Rosângela com a gente aqui em Macaé. E quero dizer que a gente está muito feliz porque vocês nos encontraram. Né? Eu acho que a qualidade do trabalho da orientação educacional de Macaé avançou muito com essa parceria que a gente conseguiu fazer com o Fórum Nacional em Defesa da Orientação Educacional. Então, eu quero agradecer, assim, do fundo do coração, em nome da minha equipe, né, em nome do nosso coletivo aqui de Macaé, essa parceria que a gente construiu e que a gente vem construindo aí ao longo dos últimos meses. Eu também quero deixar registrado aqui um abraço forte, muito forte para a minha equipe, né, porque se hoje eu estou aqui à frente, é porque eu tenho muitos profissionais que estão atrás de mim. Né, eu tenho muitos profissionais pelos quais também lutam e acreditam naquilo que eu também acredito. E quero deixar outro abraço forte para o nosso secretário de Educação de Rio das Ostras, que está aí, que é um orientador educacional muito querido de Macaé, e quero deixar aí, porque ele vem fazendo um trabalho muito legal em Rio das Ostras, e eu acho que Rio das Ostras também precisa estar junto com a gente aí nesse coletivo e em prol da orientação educacional. E antes de iniciar de fato aquilo que eu vou falar, eu queria complementar a fala da Rosângela, dizendo para vocês escreverem não só no chat o nome de vocês e a cidade, né, o estado que vocês estão falando, mas também para vocês escreverem, né, e deixarem registrado se vai haver algum evento alusivo para o Dia do Orientador Educacional. Eu acho que seria interessante a gente deixar esse registro aí escrito mesmo, daquilo que a gente vai fazer e daquilo que a gente se propõe a fazer. Eu quero dizer que Macaé fica a 182 quilômetros da capital, né? Então a gente não fica perto do Cristo Redentor, para quem não conhece. Macaé fica ao norte fluminense. A gente tem 23 quilômetros de litoral aqui, com praias muito lindas, muito bonitas, mas a gente fica um pouquinho distante da orla de Copacabana, porque como é bem identificado o Rio de Janeiro. Né? A gente tem aqui 240 mil habitantes, mais ou menos, e a gente tem 40 mil alunos matriculados na rede municipal de Macaé hoje em dia. Né? É um número bem aproximado e um número bem considerável. A gente tem 107 escolas, nós temos 55 profissionais, profissionais concursados, e a gente tem 41 profissionais atuando, e 2 orientadoras educacionais à frente desse coletivo da orientação educacional. Né? Quero deixar registrado que as orientadoras educacionais que estão à frente do coletivo, elas foram eleitas pelo grupo.
E eu acho que isso é muito legal da gente registrar, porque é o caminho que a gente precisa fazer para a gente poder considerar aí todas as situações que a gente tem vivenciado diante da democracia. Né? Quero dizer que o nosso coletivo se reúne quinzenalmente e a gente tem um trabalho pautado na humanização da educação. Né? E a gente também busca um ambiente escolar que a gente possa dialogar, né? Que a gente possa trabalhar o respeito, que a gente possa respeitar também as diferentes culturas, a pluralidade de ideias, a cidadania. Enfim, esse aí é o trabalho resumidinho da orientação educacional aqui de Macaé. E o que esse fórum em defesa da orientação Fórum em Defesa da Orientação Educacional tem contribuído com a orientação educacional não só de Macaé, mas de toda a orientação educacional a nível de Brasil. Né? Primeiro que a gente conseguiu, desde quando eu ingressei no fórum, que foi mais ou menos no início de abril, que eu recebi o convite da Manuelita, a gente conseguiu estabelecer relações muito saudáveis dentro do fórum, para a gente poder fortalecer a orientação educacional. E eu acho que isso é um grande ganho que a gente teve com esse fórum. A gente também conseguiu estabelecer diferentes ações e conhecer as diferentes ações em diferentes estados do nosso país, né, da nossa federação, porque a gente também inclui aí o Distrito Federal. E a gente conseguiu traçar aí discussões que são discussões permanentes através desses encontros virtuais que a Edileia falou com a gente. Né? Então, a gente tem aí temas que a gente trata em âmbitos nacionais e temas que precisam ainda ser discutidos em âmbitos nacionais. E essa ação que a gente está vivenciando hoje, né, essa live que a gente está vivenciando hoje, surgiu de uma ação dessa, de uma discussão dessa que as meninas já tiveram anteriormente, para que a gente pudesse estar aí na nossa terceira semana de orientação educacional. E, assim, essas contribuições, elas têm favorecido muito, né, com o trabalho não só de Macaé, como eu falei anteriormente, mas de toda a orientação educacional do nosso país. Porque a gente consegue entender e a gente consegue perceber que a existência do estudante ela está condicionada à existência do orientador educacional. E a nossa razão de ser dentro da escola, ela precisa ser o estudante. Enquanto a gente não tiver uma educação voltada para o estudante, enquanto a gente não tiver propostas de fato voltadas para o estudante, a gente não vai conseguir avançar muito aí na educação que a gente tem. E quais são os desafios que a gente tem daqui para frente para a gente poder pensar, para a gente poder discutir, para a gente poder caminhar com relação a esse fórum? E aí eu acho que a gente precisa se posicionar não só enquanto orientador educacional do nosso coletivo, do nosso município, do nosso estado, mas a gente precisa se posicionar enquanto coletivo grande, enquanto fórum de fato em si. E para isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer, e que eu já venho falando, né, já há um tempo, é a normatização do nosso fórum. A gente precisa nos estruturar enquanto fórum e a gente precisa nos normatizarmos enquanto fórum, para que a gente possa dar andamento às nossas próximas discussões. E eu acho que o nosso próximo passo, depois dessa sistematização, depois dessa normatização, é a gente começar a discutir a modulação de alunos. A gente consegue perceber aqui, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, essa discrepância. Às vezes, a gente tem 500 alunos para um orientador educacional. A gente encontra outro município que tem 800 alunos para um orientador educacional. Em contrapartida, também a gente tem municípios que têm, às vezes, mais escolas do que orientadores educacionais. Então, eu acho que a gente precisa se manifestar com relação a isso, a gente precisa nos posicionar com relação a isso. E eu acho que a gente vai caminhar muito se a gente começar essas discussões com relação a essa questão da modulação de alunos, que seja por turma, que seja por quantitativo de alunos, enfim, é uma discussão que a gente precisa avançar. Outra proposta que a gente tem de avanço, né, e de desafio desse fórum que a gente está vivenciando, que a gente está participando, é a garantia do cumprimento da Lei 11.738 de 2008. O que essa lei diz? No segundo artigo, ela reconhece o orientador educacional como profissional do magistério. E no quarto artigo, ela regulamenta 1/3 de planejamento para o orientador educacional. Então, a gente tem conhecimento, a gente sabe que muitos municípios ainda não conseguiram estar realizando o cumprimento dessa lei. E aí a gente precisa avançar com relação à discussão desse cumprimento da lei. É uma lei muito importante, é uma lei que está em vigor desde 2008,
Então, assim, a gente já passou muito tempo de discussão e muito tempo que ela precisa, de fato, ser cumprida, e a gente não vê, em alguns lugares, ela ainda sendo cumprida na sua íntegra. E outro tópico que a gente precisa avançar, né, outro desafio, que eu acho que esse aí é um desafio muito grande que a gente tem, e a gente não vai ter força se a gente não se unir a outras pessoas, a outras categorias e a outros profissionais que não sejam nem profissionais da escola. Mas a gente precisa caminhar e precisa discutir com relação a uma PEC que está parada, né, no governo. Ela é uma PEC de 2019 e é a PEC 169/2019, né, que ela diz sobre a questão da acumulação de cargo técnico. Né? A gente sabe que, de acordo com a Constituição Federal, o orientador educacional ele é considerado um técnico e ele não pode acumular, né, uma função de remuneração, que assim a lei diz, né, a Constituição diz, mas a gente já tem essa PEC aí que ela precisa avançar. Então, a gente precisa discutir essa acumulação remunerada desse cargo técnico. E aí, eu volto à minha fala anterior. A gente não vai ter força se a gente tentar discutir isso sozinho. Acho que a gente precisa avançar com relação a colocar na nossa discussão outras pessoas, outros integrantes, para que a gente possa avançar nessa discussão mesmo e nessa apropriação daquilo que nos pode ser de direito e que pode ser também modificado. Né? E eu quero finalizar a minha fala retornando aquilo que eu falei anteriormente. Né, agradecendo todo o carinho aí que a Rosângela tem tido com a gente, não só a Rosângela, mas todas as meninas aí que a gente conheceu, e os meninos também, porque o nosso colega Gersino também está aqui hoje, com relação a tudo que vocês vêm assim, nos apresentando, né, com relação à questão da orientação educacional, e tem enriquecido muito o nosso trabalho aqui em Macaé. Né? Então, muito obrigada, e muito obrigada também pela participação, a gente ficou muito feliz, né, em estar presente com vocês aqui nessa live hoje. E para continuar, a gente vai chamar a minha colega que eu conheci também, agora em outubro, que é lá de Rondônia, né, a Sueli. Então, Sueli, agora é com você. Boa noite a todos e a todas. É com imenso prazer, né? Ano passado eu cheguei a esse fórum, convidado pelo nosso colega Locimar, orientador, né, de Ji-Paraná, Rondônia. Eu sou Sueli, moro em Vilhena, Rondônia, região norte do Brasil, entrada para a região norte, né, considerando assim o mapa visualizando. E eu vim falar um pouquinho a respeito do coletivo. É interessante pensar que a UERGS, né, Associação dos Orientadores Educacionais do Rio Grande do Sul, 56 anos. A Associação dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina, 52 anos, conforme foi citado pela Dileia. E foi um prazer imenso para mim, é um prazer fazer parte desta equipe. Né? Tenho aprendido muito, né, com Gersino, Flávia, Marina, Rosângela, Dileia, Andréia e todos os outros integrantes, né, deste fórum. Ao pensar que este coletivo, como formalizar este coletivo? Não é fácil, né? Como a Dileia disse, e manter, né, quantas associações foram fechadas, encerradas, e essa luta a respeito da nossa profissão, da nossa função enquanto orientador ou orientadora educacional, é muito confundido ainda nos espaços escolares. E às vezes, até nós, orientadores, nos perdemos, né, nos espaços escolares, e realmente é a minha função. Porque por muitas vezes vão atribuindo outras situações para nós e a gente se perde. E nós nos perdemos nessa nossa função. Por isso a importância, né, de formar esse coletivo e nos fortalecer. Em Vilhena, Rondônia, é um dos municípios que nós temos assim
consideravelmente uma rede de 10 mil e poucos alunos, nós temos aí 30 e poucos orientadores concursados, outros, né, que estão na função como readaptados ou em função como hora extra. Então, considerando o número de alunos, todas as escolas praticamente têm um orientador. Às vezes mais de um, dependendo da quantidade de alunos. E é um espaço que foi conquistado, né? Foi conquistado, porque em 2006, quando houve o concurso para a orientação, e a partir de lá, os próprios gestores e as pessoas que estão à frente na secretaria, foram considerando a importância deste profissional nas escolas. Então, hoje, Vilhena, nós temos um ganho enquanto planos de cargos, carreira e salários, que nós estamos bem, tem vários orientadores, independente hoje de quem entra, né, de quem entra na Secretaria de Educação ou prefeito, esse gestor, já está conquistado no nosso plano, né, e os diretores também, a importância do papel do orientador nas escolas. Né? Então, se falta um orientador na escola, ou sai de licença-prêmio, licença maternidade, ou licença médica, a própria CEMED, a equipe gestora da CEMED, os técnicos, já lotam outro profissional, ou com hora extra. Então, assim, por isso a importância de nos organizarmos enquanto coletivo, essa demanda para nos fortalecermos. E, diante disso, desse coletivo, é tão difícil a gente construir isso. Estive em Porto Alegre agora, e aí na minha volta tinha o Fórum Municipal aqui em Vilhena, e veio uma pessoa de Manaus para cá para trabalhar com busca ativa, e diante disso nos contribuiu conosco a respeito de formar esse coletivo, né? Criarmos algo como associação, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Ele disse assim, se vocês falarem, um falar aqui, outro falar ali, vocês não conseguem dar voz a vocês, orientadores. Então, a importância de formar esse coletivo é justamente para dar voz a nós, orientadores. Nós estamos lotados nas escolas, porém, será que nós estamos tendo voz mediante o que requer para este momento enquanto orientação educacional? Então, assim, diante desse desafio todo existente, da nossa prática, como a Rosângela trouxe no início, a respeito de Aracruz, no Espírito Santo, e tantas outras situações acontecendo. Então, a importância de nos fortalecermos enquanto orientadores, orientadoras educacionais. Né? E, de alguma maneira, eu estou bem feliz em Vilhena, com algumas pessoas, orientadoras e orientadores, que desejam, né, que nós nos emancipamos enquanto coletivo aqui em Vilhena. E, diante disso, né, ouvi alguns municípios de Rondônia presente, Porto Velho, Ouro Preto, Presidente Médici, Pimenta Bueno, e vamos fortalecer enquanto Rondônia, né, como a Rosângela disse, para que possamos criar uma associação em nível de município e em nível de estado, para que assim nos posicionamos também. A Maria da Conceição, né, colocou no chat ali que não sabia das outras semanas, essa é a terceira, né? Então, diante disso, eu solicito, né, reivindico vocês de Rondônia que estão presentes, para que entramos em contato através da Terezinha, que é secretária da Undime, do estado de Rondônia, que entre em contato conosco, né? Eu estou lotada em uma escola,
mas a Terezinha tem o meu contato, e diante disso possamos fortalecer esse nosso coletivo em Rondônia. E assim fazermos presente nas nossas reivindicações, como formações e tantas outras possibilidades. E saber o quanto nós, orientadores, somos fundamentais, né, como elo dentro de um espaço escolar. E esse espaço escolar é reivindicarmos o nosso poder. E não nos deixarmos, nos perdermos pelas pessoas que nos dizem, você tem que fazer assim. Não, é para fazer assim. Não, nós precisamos conhecer a nossa função realmente de orientador. E, diante disso, eu quero agradecer imensamente a participação e ler um poema de Delbrando Menezes, Acolher Reflexivo. É ato generoso, acolher o outro, sonhar bem junto, fazer a conquista. Dar o colo quente, ouvir contente, abraçar somente, silenciar a mente. Tocar em gente, olhar o paciente, cheirar a comporta, o cangote, dar sem suporte, consolar o doente, respeitar o diferente, entender a morte, contar com a sorte. Não perder o norte, endoidar de amor, curar-se da dor, ser sempre amigo. Pode contar contigo, aproveitar o sossego, oferecer abrigo, lutar comigo. Andar descalço, romper percalços, tecer seus laços, acariciar em abraços. Vencer cansaços, acertar seu passo, apreender com os erros, calar sem sofrimento. Conter seus lamentos, entoar seus encantos, pensar e ser confiante, versar como amante, adormecer pequeno, acordar um gigante, tentar ser brilhante, sem ser arrogante. E Delbrando Menezes. Então, assim, que possamos ser esse gigante, né? Nós, orientadores, sermos esse gigante dentro dos espaços escolares, reconhecendo e nos fortalecendo. E diante disso, eu agradeço a todos e a todas que estão presentes. E agora eu chamo o nosso amigo Gersino, de Franca, São Paulo. Muito obrigado, Sueli, pela referência, né? A gente realmente, né, desde quando eu comecei a participar deste grupo, né, tenho aprendido bastante. Tenho enriquecido, né, o meu trabalho aqui na cidade de Franca. Nós aqui em Franca somos orientadores a nível municipal, né, somente nas escolas estaduais, municipais, né. Aqui no estado de São Paulo, não se conta com a figura do orientador educacional nas escolas estaduais, que é uma pena, né? Eu estou aqui ainda pensando, vendo a fala de todos vocês, ainda espero ter a oportunidade de falar ainda da OESC, né? Quem sabe, né? Associação dos Orientadores do Estado de São Paulo, né? Vivemos aqui num estado dito, né? Mais adiantado, né, com mais recursos, vamos dizer assim, da federação, mas que ainda peca ainda, né, por tantas questões relacionadas à educação, principalmente, né, a figura, né, ao profissional do orientador educacional. A mim me coube, desculpa, né, boa noite a todos e todas. A mim coube falar do estreito laço da UERGS com o dia 4 de dezembro, né? Essa história começa lá em março de 1966, na cidade de Porto Alegre, onde até hoje é a sede, né, da Associação dos Orientadores do Rio Grande do Sul.
Um grupo de orientadores educacionais gaúchos, né, sentira a necessidade de associar-se para pensar, refletir e agir. E isto aconteceu. A diretoria provisória, né, eleita por aclamação, organizou o estatuto, né, da UERGS, documento que representou uma semente que haveria de, né, germinar através do território brasileiro, um paradigma, né, para a fundação de entidades co-irmãs em vários estados. O intuito, né, era fortalecer o associativismo, realizando reuniões e encontros, né, esclarecer a comunidade escolar sobre a importância e a necessidade da orientação educacional, bem como de conseguir uma estrutura, né, legal através da regulamentação profissional. Em agosto de 1966, Brasília tornou-se outro foco irradiador, né, dos ideais e aspirações dos orientadores educacionais. Isto se deve ao fato, né, de que foi destinada uma bolsa de estudos na Universidade de Brasília, e para lá partiram, né, alguns orientadores do Rio Grande do Sul para representar e gestionar em tudo o que fosse considerado conveniente e importante para a classe. E a ideia do associativista, ela multiplicava-se em outros estados nesse período. Em 1967, a atuação centralizou-se nos esforços iniciados pelo então Estado da Guanabara, com o fim, né, de conseguir a regulamentação do exercício da profissão da orientadora educacional. A exposição de motivos original, ela se extraviou no Ministério da Educação em Brasília e, por intermédio da UERGS, teve o mérito e a honra de reencaminhá-la por sugestão do ministro da época, que era Dr. Tarso Dutra. Sugestão recolhida durante, né, uma entrevista com essa autoridade educacional da época, e tal fato aconteceu em maio. Em dezembro do mesmo ano, realizava-se em Brasília o primeiro Encontro Nacional de Orientadores Educacionais, promovido pela Diretoria do Ensino Industrial do MEC, cujo diretor, na época, era o professor Jorge Alberto Furtado, onde não mediu esforços, né, e a boa vontade no sentido de favorecer condições que permitiram a realização do evento. E no dia 4, pouco antes do encerramento do encontro, informávamos ao plenário, né, de quem estava presente nesse encontro, que a nossa lei acabara de ser aprovada no Poder Legislativo. Então, foi o dia 4 de dezembro, aclamado como Dia Nacional do Orientador Educacional. No dia 21 do mesmo mês, a Lei 5564/68 era promulgada e publicada no Diário Oficial da União no dia 26. Ainda em dezembro, o Ministério do Trabalho, né, um requerimento em que era solicitada a regulamentação da lei e bem como a criação do Conselho Nacional e dos Conselhos Regionais de Orientação Educacional. E isso, a UERGS, né, em 1969, em julho, realizava o segundo Encontro Nacional de Orientadores Educacionais. A gente vê aqui, né, o caminhar da UERGS junto com a orientação a nível nacional, né. Então, nessa oportunidade, na data de 31 daquele mês, fundava-se a Federação Nacional, que é a FENOI, que infelizmente foi extinta em 1990, né, e ao mesmo passo criavam-se várias associações a nível estadual. Então, a gente vê aqui o caminhar, né, da UERGS junto à orientação a nível nacional. Isso nos deixa muito honrado, viu, Rosângela, falar, né, desse caminhar da UERGS junto à orientação a nível nacional. Então, foi instituído o dia, né, do orientador educacional, sendo 4 de dezembro, né, onde somos lembrados aí, né, os profissionais, né, ligados à orientação educacional. Nós temos, aproveitando a oportunidade, estamos conversando aqui a respeito de um colega de Tocantins. A gente pede aqui, Verne Oliveira Fux, que deixe aí um telefone, algum contato, para que futuramente a gente possa estreitar a relação com você aí, Verne, né? Ou Verni, eu não sei qual é a pronúncia correta, me perdoe aí, tá?
mas me deixa muito honrado falar, né, a respeito de toda essa trajetória da UERGS junto à orientação nacional, e desde quando nós, né, no caso da cidade de Franca, temos aí participando junto com a gente a Larissa Malta, a Flávia Xavier, a Flávia Pinheiro, a Olga, né, que até bem pouco tempo atrás era orientadora e agora está no cargo de supervisão. Isso muito nos honra, viu, Olga? Parabéns. E a gente, né, deixa aí para vocês, para todos os colegas, né, o convite para que participem das atividades da terceira semana. Essa semana se estende até o dia 9, né, com atividades presenciais, atividades online. Eu retorno no dia 5, junto com a Flávia Pinheiro, né, uma roda de conversa com a colega Flávia Xavier, orientadora educacional aqui também no município de Franca, falando sobre a praxis, né, e produção científica no contexto de trabalho dos orientadores educacionais. Eu agradeço muito ao Grupo Nacional, né, e ao Grupo Diretivo, né, que a gente nos reunimos aí a cada 15 dias e tratamos de vários assuntos. E parabéns aos colegas aí pela organização, né, da terceira semana. Isso muito deixa a gente bem feliz em relação à orientação educacional, né, e faço um convite a todos para que acompanhem a nossa programação. Eu chamo agora a nossa amiga Marina Rampazzo, do Distrito Federal, onde ela vai também explanar para vocês aí sobre a nossa terceira semana, né, dos orientadores educacionais. Obrigado a todos aí. Obrigado, Rosângela, Dileia, Sueli, Andréia, e a todos os orientadores educacionais presentes aqui na live. Um abraço. Obrigada, Gersino. Obrigada a todos os meus colegas também que falaram antes de mim. Antes de mais nada, eu quero dizer que é uma grande alegria para mim chegar nessa terceira semana da orientação educacional em nível nacional, né? Eu acho que a gente, quando começou lá em 2020, em plena pandemia, naquele embriãozinho, talvez jamais imaginaríamos que estaríamos chegando numa terceira semana da orientação educacional nacional. Acho que talvez ainda era um sonho, né? Quem sabe, né? Chegaremos a uma terceira, quem sabe chegaremos a um 10º, né? E daí para frente a gente continua junto, continuamos galgando e assim e mais continuamos cada vez mais fortalecidos enquanto grupo, enquanto orientadores, enquanto categoria. E isso muito me orgulha e também me fortalece. Então, queria começar dizendo isso, que estou muito feliz, assim como os meus colegas que me antecederam aí nas falas disseram, né? A gente segue aprendendo muito, a cada reunião a gente tem uma informaçãozinha nova, nossa, eu não sabia disso, como é que funciona aí? E aí, é mesmo? Então a gente está sempre se fortalecendo e se esclarecendo e tendo novas informações, então realmente tem sido muito gostoso esse movimento e sempre engrandecedor para cada um de nós. E nesse ano teve um gosto ainda mais doce, ainda mais com a nossa cara de orientadora educacional, porque esse ano a gente conseguiu sair desse lugarzinho aqui de telas e conseguimos pela primeira vez estarmos juntos presencialmente. Então, se a gente sonhou lá atrás chegarmos numa terceira semana, eu já estou sonhando, né, em tantos encontros aí presenciais cada vez, em semanas presenciais cada vez maiores. E a Rosângela já falou aí no começo, eu já botei na minha agenda, já botem na agenda de vocês, porque quero
cada vez um grupo cada vez maior juntos nos eventos da orientação educacional presencial. Então, em abril, espero encontrar muita gente lá nas missões no Rio Grande do Sul. Então, foi isso, a gente conseguiu, depois de 2 anos se olhando pelas telas, esse ano a gente conseguiu se encontrar presencialmente e dar abraços, olhar nos olhos, né? Então, foi muito especial e cada vez nos conectamos mais e mais. Diante de todo esse momento de alegria, queria fazer a pausa e me solidarizar também com os colegas e com toda a sociedade do Espírito Santo que viveu esse momento tão trágico e que me faz refletir. Será que nas escolas do Espírito Santo existe orientador educacional? Porque nós trabalhamos tanto, e foi dito isso aqui já no nosso chat, nós trabalhamos tanto de formas diferentes a cultura de paz, e já foi dito aí também que no DF a gente tem um fórum, no nosso fórum, em homenagem ao Dia do Orientador Educacional, esse ano estaremos justamente trazendo a temática da cultura de paz. E aí me pergunto, será que nas escolas do Espírito Santo ainda existe a figura do orientador educacional? É claro que a gente sabe que o orientador educacional não é super-herói e ele não é capaz de vencer todas as questões, enfim, mas planta sementes, né? E talvez plante as sementes não para esse momento, mas para os momentos futuros, ou talvez para acolher essas famílias e esses estudantes, essa comunidade escolar que está tão sofrida nesse momento, não é? Bom, então, como o Gersino já me apresentou, eu falo aqui do quadradinho, bem no Planalto Central do nosso país, na capital do nosso país, de Brasília, no Distrito Federal. Aqui nós somos mais de 1.000 orientadores educacionais e estamos presentes em todas as escolas, em todas as etapas e modalidades de ensino. Mas há sempre muita luta a ser lutada, não é? E queremos sempre conquistar mais e mais espaço, e esse espaço não só aqui no DF, mas em todo o nosso país. E é um pouco disso que eu vim conversar com vocês hoje. Eu vim conversar sobre quais avanços esse fórum vem fazendo, né? Seguindo um pouco aí na conversa que a Andréia já iniciou, eu falei aqui de tantas coisas boas, de tantas doçuras, de tantos momentos felizes, mas não só disso se fazem os nossos encontros. Se fazem também por muitas pautas de luta, por muitas reivindicações, porque também assim caminha a humanidade e caminha a orientação educacional. Então, nesse momento, alguns passos se fazem muito importantes para o nosso fórum. Nesse momento, então, algumas colegas já citaram isso, a gente busca justamente para ter mais força, para buscar essas pautas, uma formalização do nosso movimento. Estamos sempre, frequentemente, buscando outros espaços, então já queremos muito esse contato aí no Tocantins, seja muito bem-vindo, o colega de Tocantins, faça contato conosco. E queremos uma modulação que nos atenda, né? Uma modulação que seja justa e que seja possível um quantitativo de estudantes, que seja possível realizar o nosso trabalho. Esse trabalho que é um trabalho individualizado, um trabalho que a gente possa, de fato, escutar o estudante, fazer essa escuta sensível, que a gente possa trabalhar com a família de cada um dos nossos estudantes, que a gente possa trabalhar também nos coletivos
Então, a gente precisa pensar qual é, essa modulação. A gente não tem a pretensão de cravar um número, porque a gente entende que é uma modulação que é diferenciada, talvez, para cada contexto, mas que é uma questão essencial para um trabalho de qualidade do orientador e da orientadora educacional no seu contexto educativo, na sua realidade de trabalho. É indispensável concurso público em todos os municípios, em todas as redes estaduais. Aqui no Distrito Federal, eu disse que nós temos orientadora educacional em todas as escolas, em todas as etapas e modalidades, mas eu tenho certeza que essa não é a realidade de todo o nosso país. Eu questionei se é a realidade do Espírito Santo. Já vi aí o Gersino já falou que não é a realidade do estado de São Paulo, e nós sabemos que não é a realidade de boa parte das redes estaduais do nosso país. Então, nós queremos concurso público para todas as redes de ensino do nosso país, porque a escola de qualidade precisa ter orientador educacional, e nós queremos orientadores educacionais atuando em todas as escolas do nosso país, porque a nossa comunidade escolar merece esse profissional, merece esse olhar qualificado. E a gente sabe também que em muitos locais onde a gente já tem orientador educacional, muitas vezes ele não está em todas as etapas. Então, muitas vezes ele não está, por exemplo, na educação infantil. Então, nós precisamos avançar para todas as etapas. Nós precisamos de orientadores educacionais, sim, na educação infantil para as nossas crianças desde a mais tenra idade. Nós precisamos de orientadores educacionais, sim, na educação de jovens e adultos, para aqueles que não tiveram oportunidade na idade correta. Nós queremos também aposentadoria especial, porque se o professor que está dentro de sala de aula e atua na educação tem direito, nós também somos da carreira magistério, nós também atuamos na educação, e nós também merecemos esse mesmo direito, nós também fazemos jus a esse direito. Nós também batalhamos por uma formação inicial e continuada. Alguém já perguntou aí no chat sobre isso também. Como está a questão da formação? Como está a questão da graduação? Então, desde a queda das habilitações, a questão da formação inicial para a orientação educacional, muitas vezes deixou aquém, muitas vezes foi esquecida. Então, nós temos feito muitos diálogos com os nossos universidades, e nesse diálogo nós ouvimos das universidades, a sociedade precisa demandar. Então, nós, enquanto sociedade, estamos demandando. Nós precisamos de formação inicial para orientador educacional, porque nós somos orientadores educacionais, os orientadores estão nas nossas escolas e estão sem formação adequada para isso. Então, as nossas universidades precisam formar orientador educacional com qualidade. E, para além disso, precisamos também da formação continuada, porque hoje é disso que nós dependemos. Então, nós precisamos da formação, e claro, todo profissional que atua em qualquer área precisa estar sempre se atualizando, e especialmente na área de educação. Então, precisamos de formação inicial e continuada. Nós batalhamos também por diretrizes comuns, e viemos discutindo isso enquanto pares, né? Para diretrizes mais vinculadas às questões de direitos humanos. Estamos alinhados com as questões da gestão democrática. Precisamos de um plano de carreira e de remuneração digna, porque isso faz parte de qualquer categoria, isso faz parte de qualquer reivindicação justa, né? E nós temos
formação inicial, nós temos graduação, em boa parte da nossa categoria tem, no mínimo, uma especialização. Então, nós precisamos ter uma remuneração que seja equivalente a essa formação que nós temos, né? Então, uma equiparação para isso. E nós precisamos de uma representatividade efetiva na principal representação dos trabalhadores em educação, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE. Porque hoje, quem representa os especialistas em educação na CNTE não nos representa efetivamente, porque tivemos esse momento, quem quiser pode buscar a live que nós fizemos enquanto Fórum Nacional em Defesa da Orientação Educacional, fizemos uma live, eu estava super animada, feliz para fazer essa live com a CNTE e nos aproximarmos dessa entidade, e a minha grande frustração quando o próprio representante, que era para estar lá, que numa mesa de negociação era para estar lá nos defendendo, disse, não, acho que essa categoria devia acabar, porque qualquer um pode fazer essa função na escola. Então, hoje, uma das grandes brigas que nós temos é de ter uma representatividade efetiva na CNTE, e estamos trabalhando fortemente para isso, né, porque não basta nós dizermos isso. A confederação que era para estar lá, e na extinção da FENOI, era essa proposta que tínhamos, de que extinguiríamos, de que teria extinção da FENOI, porque tínhamos uma confederação que representava todos os trabalhadores em educação para nos defender, hoje não nos defende. Então, nós precisamos que ela passe a nos defender. E aí, só para dar uma pitadinha de atualidade, recentemente, dando uma zapeada pelos cursos do MEC, descobrimos que tinha um curso que citava a orientação educacional. Eu falei, olha, eles lembraram da nossa existência? Muito bem, que legal, eles estão fazendo aí um curso para orientador educacional. E descobrimos que o curso, na verdade, estava totalmente equivocado em relação à sua visão de orientação educacional, que não era para orientador educacional. Então, já nos posicionamos e estamos protocolando junto ao MEC uma, enfim, adequação do termo e do curso. Então, estamos atentos, estamos ativos, e para finalizar minha fala, sem mais delongas, eu sei que a semana é longa e que é uma segunda-feira e todos querem descansar, eu quero dizer que eu quero finalizar com a fala da minha querida Rosângela no nosso encontro lá no Rio Grande do Sul. A orientação educacional vive, e com a complementação da nossa querida Manuelita, vive e avança mais do que nunca. Sigamos juntas, juntos, juntes e mais fortes do que nunca. Muito obrigada a todos e a todas que estão comigo nessa tela e que estão comigo conosco do outro lado dessa tela, nos assistindo aí, e que estão conosco, que são orientadores educacionais e que vestem essa camisa. Um beijo, um abraço a todos, um feliz dia do orientador e da orientadora educacional para todos nós que fazemos a diferença na vida de toda a comunidade escolar. Eu era a última a falar, acabei. Rosângela, você vai querer divulgar a nossa semana? Pois então. Tchau, ficamos empatados aqui. Estamos no ar ainda. Eu só gostaria de colocar aqui para o grupo, até porque recebemos algumas provocações, eu acho que é importante que todos e todas saibam, que nós tivemos, na semana passada, 2 movimentos que eu avalio muito fortes. Um deles foi encaminhar ao presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
o nosso, e aparece aqui no nosso chat, a Elis deve ter colocado, o Manifesto em Defesa da Orientação Educacional. Temos aqui, ó, inclusive no nosso grupo nacional, foi encaminhado para o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, já que ele faz parte do grupo de transição que está trabalhando sobre as questões de educação. Senti no presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação uma defesa da nossa profissão, a defesa de todos os profissionais que trabalham dentro da escola. Isso não nos é dado, isso é conquistado, há muita luta por isso. E na sexta-feira que passou, também uma agenda com diversas entidades aqui do Rio Grande do Sul, junto com o professor Eliezer Pacheco, que é também uma das pessoas que está na comissão de transição, e ele recebeu o nosso manifesto em defesa da orientação educacional, que vocês sempre tenham a mão para entregar às mãos de quem necessite receber. É um manifesto claro que diz aqui a gente vem, para onde a gente vai e pelo que a gente luta. Então, eu acho que são dois movimentos fortes que nós tivemos. Marina falou agora sobre o protocolo que nós estaremos encaminhando através do grupo do Distrito Federal, né? Para que a gente consiga, com certeza, desmistificar e colocar na roda, e com muita força, assim como vocês devem ter recebido e percebido a disposição de luta de cada um e de cada uma de nós. Teremos uma programação intensa essa semana, que se encerra com uma live sensacional com a nossa querida Sônia Mello, de Santa Catarina, né? Nós estaremos divulgando todos os nossos cards, né, dessa semana. Temos uma programação intensa nos nossos núcleos do interior do Rio Grande do Sul, no Distrito Federal, e eu acho que a provocação que a nossa querida Andréia fez, ela serve para que vocês coloquem no nosso Facebook, né, que vocês divulguem no Facebook da Orientação Educacional todas as atividades que acontecerão em cada um dos municípios desse país, para que esse país veja que, mais do que nunca, a orientação educacional vive e avança. E, além de avançar, ela é demais, né? Bom, gente, se vocês quiserem... Vamos reforçar, Rosângela. Oi, vamos querida. Reforçar. Vamos. Eu acho importante a gente reforçar que nós, orientadores e orientadoras educacionais, nós fomos criados por uma lei 5.564, de 21 de 12 de 1968, que foi criado a nossa profissão. E lembrar sempre que nós temos um decreto 72.846, de 26 de setembro de 1973, que regulamenta toda a nossa lei, que trata das nossas atribuições. Durante toda a live, a gente observou e prestou atenção ali em alguns colegas que deixaram registro. Tem pessoas exercendo a função de orientador educacional sem formação. E isso é muito grave, porque é bom lembrar a todos os nossos colegas, os nossos pares, os nossos queridos educadores, que orientação educacional é uma profissão. Nós temos registro no Ministério do Trabalho, nós temos um código de ética. Portanto, nenhum outro profissional da educação pode exercer a função de orientador educacional. E por isso nós estamos aqui hoje, comemorando a terceira semana da orientação educacional, por isso nós estamos aqui enaltecendo o Dia do Orientador Educacional como um dia de comemoração lá no dia 4 de dezembro, e por isso nós estamos juntos, batalhando, junto para que a nossa profissão seja respeitada. A UESC, né,
E em nome de toda a nossa diretoria, eu quero deixar essa mensagem. Que seja respeitada a profissão do orientador educacional e que só possa exercer o profissional que tenha formação na área, conforme o artigo 64 da LDB, ou por habilitação ou por um curso de pós-graduação e mestrado, e que ele seja um verdadeiro profissional atuante para que ele possa realmente fazer a diferença aonde ele atuar, na educação infantil, na educação básica, no ensino médio, enfim, aonde ele atuar, ele atue com conhecimento, com respeito à nossa profissão. Parabéns a todos nós, orientadores educacionais de formação. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite. Grande abraço. Feliz Dia da Orientação Educacional. Boa semana. Que sejam muitos eventos por aí pelo Brasil afora. Aleluia. Abraço. Viva a orientação.